Em 2017, chegava uma nova placa no mercado que prometia ser um grande custo-benefício, uma placa de vídeo boa, com um preço barato, queria rodar os seus jogos na mais alta qualidade, e ao observar suas especificações técnicas, podemos ver que a placa era meio, né? Era uma placa interessante para você colocar no PC do seu pai, se você tiver um pai. Uma placa bacana para você dar vídeo no seu desktop, e acabou, fim da GT 1030. Porém, um cantor sertanejo acreditava diferente. Segundo suas palavras, a GT 1030 não era qualquer placa, era uma placa poderosa, imponente, que não apenas iria rodar os seus jogos, mas rodaria em 4K 60 FPS, tão poderosa que rodaria até a baleia da sua mãe. Essa é a lendária GT 1030, a placa que roda até a sua mãe. Mas agora falando no modo sério, a GT 1030 sempre foi uma placa ruim até pra época, e é um caso interessante a se analisar, porque muita gente olha pra peça hoje e conclui que ela sempre foi uma bosta. Quando ela foi lançada, um dos seus principais atrativos era o seu baixo custo de energia, cerca de 30 watts. Você não precisava de um conector de energia extra para dar vida na placa, e como a placa é muito pequena, ela cabe praticamente em qualquer gabinete, e ela também superava com folga muitos gráficos integrados da época. Se no papel ela cumpria com seu propósito, então qual era a birra com a GeForce GT 1030? Por que essa placa virou um meme? Um dos principais motivos eram os técnicos picaretas querendo te empurrar a bomba a todo custo, e alguns criadores de conteúdo que exageravam na potência da placa. E isso gerou nas pessoas uma grande frustração. Quem comprava a placa esperava o desempenho de uma GTX, mas estava muito longe disso. Ela de maneira alguma foi criada para rodar jogos pesados. O que ela iria rodar era o Minecraft da vida, League of Legends, o antigo CS e alguns jogos mais antigos de PC. Se compararmos ela com uma GTX 1150 ou a RX 560, ela já estava um degrau abaixo, porque sempre foi uma placa de entrada e não para rodar os jogos AAA. Inclusive, se você estiver vendo um PC aí no mercado de usados, como o LX da vida, viu a GT 1030 no PC e o cara tá afirmando que é gamer, corre meu amigo, que o cara quer te passar a perna. E com o passar dos anos, a reputação da placa só foi ficando manchada. Com o tempo começou a surgir processadores que tinham o gráfico integrado mais forte que a GT 1030, o que na prática compensava juntar um pouco mais de dinheiro, pegar um processador top bala e depois comprar uma placa de vídeo boa de verdade. Outro escândalo em que essa placa se envolveu foi quando a Nvidia resolveu lançar uma versão DDR4 da GT 1030, mas na hora do famoso benchmark descobriram que a placa conseguia ser pior que o modelo anterior. A placa sofria com gargalo na hora de carregar as texturas e não conseguia alcançar nem metade do desempenho da GT 1030 original. A expectativa com essa placa foi inflada, houve muitos casos onde ela foi empurrada como solução universal, principalmente para pessoas que não entendiam muito sobre PC. Aí a placa carregou uma fama que vai além do seu desempenho real. E o Tecnoart, por que sua imagem foi associada à GT 1030? Porque de certa forma o Tecnoart foi um dos técnicos que recomendava a placa de vídeo em vários dos seus vídeos, e de fato em alguns casos ele afirmou que a GT 1030 rodava tudo, o que causou um pouco de revolta, já que uma pessoa leiga poderia ver o vídeo do Tecnoart, acabar comprando a placa esperando um milagre e perceber que foi enganada. E como forma de piada, toda vez que alguém mencionava a placa na internet, os internautas começavam a fazer grandes exageros, falando que a placa era tão poderosa que rodaria até a sua mãe, o que claro é um grande contraste em relação à realidade, onde a placa de vídeo está muito longe de rodar tudo. E essa é a reputação curiosa da GT 1030, quem vendia a placa como um milagre e do outro os que achavam que era um completo lixo e desperdício de dinheiro. E a realidade é que ela ficou no meio termo. Era uma placa honesta para rodar jogos competitivos, jogos leves e para vídeo em PC sem o gráfico integrado. A ideia que ela rodava tudo virou o combustível perfeito para memes. Se alguém falava que roda tudo em 4K 60 FPS, a comunidade começava a exagerar ainda mais. Ah, roda até a NASA, roda até sua mãe, ela roda tudo. Mas agora eu quero saber de você. Você já teve aí a lendária na sua mão? Se você já teve essa GT 1030, né, se você comprou ela no lançamento, comprou um tempo depois, se já teve algum tipo de experiência com essa placa, comenta aí o seu relato, se você jogou muito, se divertiu muito, ou passou muita raiva, ou talvez, como já estamos em 2026, até pior, né, se você ainda usa a GT 1030 no seu PC, se você ainda usa ela, eu tenho pena de você, meu amigo, boa sorte. Mas fica aí uma grande lição com a GT 1030, essa placa ela diz muito mais sobre como funciona o mercado de hardware aqui no Brasil, sobre qualquer outra coisa. O técnico pega uma placa de entrada, quer te empurrar como milagre, só para tentar ganhar um troco em cima disso. Mas é isso.
Valeu pra quem assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve e eu fui.